Esposa interesseira flagra seu marido com a faxineira pobre. Ele tomou uma decisão chocante. Começarei agora com o primeiro bloco de aproximadamente 2.000 palavras. Aguarde minha confirmação antes de prosseguir para o próximo bloco. Eu deveria ter percebido quando ela parou de perguntar sobre meu dia. Quando os beijos de boa noite viraram apenas um movimento automático dos lábios, sem calor, sem presença. Mas a gente se acostuma com o vazio quando ele chega devagar, não é? Vai ocupando os cantos da casa como poeira, e você nem nota até que sufoca. Meu nome é Ricardo. Tenho 42 anos, sou dono de 3 farmácias na zona sul de São Paulo e, até 3 semanas atrás, achava que tinha um casamento sólido. 7 anos com Clarice. Ela, com seus vestidos de grife sempre impecáveis, unhas feitas toda semana no mesmo salão caro da Oscar Freire, aquele sorriso calculado que usava em jantares de negócios. Eu achava que éramos um time. A verdade? Eu era o patrocinador. Ela era a atriz principal de uma peça que eu nem sabia estar assistindo. Tudo desmoronou numa quinta-feira comum. Eu tinha voltado mais cedo da farmácia da Vila Mariana porque o sistema tinha caído e não dava para fazer nada. Trânsito bom, 15 para as 3 da tarde, cheguei em casa esperando silêncio. Clarice sempre saia para almoçar com as amigas nesse horário. Estacionei na garagem, subi as escadas pensando em tomar um banho, talvez assistir algo na TV. Foi quando ouvi risadas. Não a risada educada que Clarice usava com visitas. Era aquela risada solta, íntima, do tipo que ela não dava mais para mim há anos. Vinha do quarto. Meu quarto. Meu peito apertou. Subi o último degrau devagar, cada passo parecendo pesar uma tonelada. A porta estava entreaberta. Eu podia ouvir vozes, mas ainda não conseguia processar. Meu cérebro se recusava a montar o quebra-cabeça. Empurrei a porta. E ali estava ela, minha esposa. Na nossa cama. Mas não estava sozinha. Estava com Júlio, meu primo. O mesmo que eu ajudei a pagar a faculdade quando o pai dele morreu. O mesmo que passei Natal, Ano Novo, churrascos de domingo. Ele estava na minha casa, na minha cama, com a minha esposa, e os dois me olharam como se eu fosse o intruso. Clarice não gritou. Não se desesperou. Ela só puxou o lençol, cobriu o corpo com uma calma irritante e disse, com aquela voz fria que eu não reconhecia: "Você não deveria estar aqui. Não deveria estar aqui. Na minha própria casa." Júlio levantou rápido, pegando as roupas do chão. Ele murmurou algo sobre conversar depois e saiu correndo, sem me olhar nos olhos. Covarde. Fiquei parado ali, porta aberta, mãos tremendo. Não de raiva. De choque puro. 7 anos. 7 anos eu construí ao lado dela. Paguei dívidas que ela trouxe do casamento anterior, financiei a clínica de estética que ela sempre sonhou e que faliu em menos de um ano, comprei o carro importado que ela precisava ter. E ela me traía. Com meu primo. Na minha cama. Por quanto tempo? Minha voz saiu rouca. Ela suspirou, como se eu estivesse sendo dramático. Isso importa? Importa para mim. 6 meses. 6 meses. Metade de um ano. Enquanto eu acordava cedo, trabalhava 10 horas por dia para manter o padrão de vida que ela exigia, os dois riam de mim pelas costas. Eu devia ter gritado. Devia ter expulsado ela ali mesmo. Mas fiquei mudo, congelado, vendo ela se vestir com aquela calma ensaiada, como se tivesse esperado por esse momento. Como se já tivesse planejado o que dizer. Ricardo, a gente precisa conversar com maturidade. Você trabalha demais. Está sempre cansado. Eu me sinto sozinha. Sozinha. Ela se sentia sozinha enquanto gastava meu dinheiro em restaurantes caros, viagens com as amigas para Cancún, bolsas que custavam mais que o salário de 3 meses de um trabalhador comum. Sai daqui. Minha voz finalmente voltou. Sai da minha frente. Ela pegou a bolsa, ajeitou o cabelo no espelho como se nada tivesse acontecido, e saiu do quarto. Ouvi a porta da frente bater. Fiquei ali, sozinho, sentado na beirada da cama que nunca mais seria a mesma. O cheiro de perfume dela ainda estava no ar, misturado com algo que eu não queria identificar. Nojo. Traição. Humilhação. Foi quando ouvi um barulho leve vindo da cozinha. Passos. Alguém ainda estava na casa. Me levantei rápido, coração disparado. Desci as escadas e encontrei Dona Vera, minha faxineira, parada perto da pia, segurando um pano de prato.
Ela tinha os olhos vermelhos. Estava chorando. Dona Vera. Ela se virou, enxugou o rosto rápido, mas não conseguiu esconder. Desculpa, seu Ricardo. Eu não queria ouvir. Estava terminando a louça e... Desculpa. Vera trabalhava lá em casa há 4 anos. Toda quinta e sábado, pontual, discreta, sempre com um sorriso tranquilo. Eu nunca tinha parado para realmente ver ela. Para mim, Vera era só a faxineira. Alguém que fazia parte da rotina. Pagamento no dia, às vezes uma cesta básica extra no Natal. Só isso. Mas naquele momento, vendo ela ali, constrangida, com pena de mim, alguma coisa se quebrou dentro do meu peito. A senhora ouviu tudo? Ela hesitou, depois assentiu devagar. Desculpa, moço. Eu tentei fazer barulho, ligar o liquidificador, qualquer coisa para avisar que tinha alguém aqui, mas aconteceu rápido demais. Ela sabia. Dona Vera sabia, e mesmo assim ficou ali, lavando louça, fingindo não ver, protegendo minha dignidade do jeito que podia. Sentei na cadeira da cozinha, enterrei o rosto nas mãos. Não chorei. Não tinha lágrimas. Só um vazio enorme, oco, que parecia sugar tudo de dentro. Seu Ricardo. A voz dela era suave. O senhor não merece isso. Levantei a cabeça. Ela estava me olhando com aqueles olhos cansados, mas sinceros. Sem julgamento. Sem pena falsa. Apenas humanidade. Eu trabalhei em muitas casas. Ela continuou, sentando na cadeira ao lado. Vi muita coisa. E o senhor sempre foi bom. Sempre tratou todo mundo com respeito. Eu sei que a senhora Clarice. Ela pausou, escolhendo as palavras. Ela não vê o que tem. Algo naquelas palavras simples me atingiu mais fundo do que qualquer discurso elaborado. Porque Dona Vera não estava tentando me consolar. Ela estava dizendo a verdade. Crua. Direta. Obrigado, Dona Vera. Ela assentiu, levantou, voltou para a pia. Vou terminar aqui e deixo o senhor descansar. Fiquei sentado, ouvindo o barulho da louça, o som da água correndo, e pela primeira vez em anos, me senti visto. Não como o provedor, não como o marido trouxo, mas como alguém que merecia mais. E foi naquele silêncio da cozinha, com o sol da tarde entrando pela janela, que comecei a entender uma coisa. Eu tinha passado 7 anos construindo a vida que Clarice queria. Agora, era a hora de construir a que eu merecia. Mas o que eu não sabia ainda era que Clarice não ia embora quieta. Ela tinha planos. E esses planos estavam prestes a transformar minha vida num inferno que eu nem imaginava ser possível. Primeiro bloco concluído, aproximadamente 2.000 palavras. Aguardo sua confirmação para continuar com o segundo bloco, onde revelarei os planos de Clarice e a reviravolta que mudará tudo. Nos dias seguintes, Clarice voltou. Não porque sentisse falta de mim, mas porque precisava garantir que o divórcio fosse do jeito dela. Eu ainda estava processando tudo, tentando entender como reconstruir minha vida, quando ela apareceu na sala com uma pasta de documentos e aquele sorriso frio que eu já conhecia bem. O sorriso de quem está 3 passos à frente. Precisamos resolver isso de forma civilizada, Ricardo. Civilizada. A mulher que me traiu por 6 meses, na minha própria casa, com meu primo, queria civilidade. Ela abriu a pasta na mesa de centro e começou a folhear papéis. Contratos, extratos bancários, escrituras. Tudo organizado, planejado. Ela não tinha vindo pedir desculpas. Tinha vindo cobrar. Eu consultei meu advogado. Ela disse, sem me olhar nos olhos. Pela união estável de 7 anos, tenho direito a 50% de tudo que você construiu nesse período. As farmácias, os investimentos, esta casa. Meu estômago revirou. Você está falando sério? Completamente. Agora ela me olhou, e nos olhos dela havia algo pior que raiva. Havia indiferença. Você pode facilitar, ou posso tornar isso bem mais complicado. Escolha. Complicado. Ela estava me ameaçando. A mulher que eu sustentei, que nunca pagou uma conta, que viveu 7 anos às minhas custas, agora queria metade de tudo. Clarice, você não trabalhou um único dia durante nosso casamento. Eu paguei tudo. Cada real que você gastou saiu do meu bolso. Ela deu de ombros. Isso é o que você acha. Mas a lei não vê assim.
Eu contribuí emocionalmente, estive ao seu lado em eventos, representei você socialmente. Isso tem valor. Valor. Ela colocou o preço na mentira. E se eu não aceitar? O sorriso dela ficou ainda mais gelado. Então vou processar você por violência psicológica, negligência emocional. Vou dizer que você me isolava, me controlava financeiramente. Tenho amigas que vão testemunhar. Senti o sangue gelar. Ela tinha armado tudo. Cada passo, cada palavra, cada testemunha falsa. Enquanto eu trabalhava, confiando, ela planejava me destruir. Você tem 72 horas para decidir. Assina o acordo, me dá o que é meu por direito, ou nos vemos no tribunal. E garanto que você vai perder muito mais do que dinheiro. Vai perder sua reputação. Ela juntou os papéis, fechou a pasta e saiu, deixando um silêncio pesado na sala. Eu fiquei ali, paralisado, sentindo o peso de 7 anos de cegueira caindo sobre mim. Como eu fui tão idiota? Peguei o celular, liguei para meu contador. Marcos era meu amigo desde a faculdade, conhecia cada detalhe do meu patrimônio. Expliquei a situação, a voz falhando em alguns momentos. Ricardo, ela pode tentar, mas não é tão simples assim. Marcos disse, do outro lado da linha. Você tem como provar que bancou tudo sozinho? Tenho. Cada compra, cada pagamento, tudo está documentado. Então respira fundo. Vamos contratar um advogado especializado em direito de família. Mas preciso te avisar, mesmo com provas, dependendo do juiz, ela pode conseguir alguma coisa. O sistema às vezes favorece quem mente melhor. Completei. Infelizmente, sim. Desliguei, a cabeça girando. 72 horas. 3 dias para decidir entre perder metade de tudo que construí ou entrar numa guerra judicial que podia me quebrar de outras formas. Foi quando a campainha tocou. Abri a porta esperando Clarice de volta, pronta para mais ameaças. Mas era a Dona Vera. Ela segurava uma marmita coberta com papel alumínio e parecia hesitante. Seu Ricardo, desculpa incomodar. Eu sei que não é meu dia, mas fiquei preocupada. Trouxe uma comida. Pensei que o senhor talvez não estivesse se alimentando direito. Aquilo me desarmou completamente. Nos últimos 3 dias, eu mal tinha comido. Café requentado, algum resto de geladeira. Meu corpo estava funcionando no automático, movido por raiva e confusão. E ali estava Dona Vera, uma mulher que pegava 2 ônibus, que ganhava um salário mínimo e meio, me trazendo comida porque se preocupava. Dona Vera, eu. Minha voz falhou. A senhora não precisava. Eu sei. Mas quis. Ela entrou, foi direto para a cozinha, começou a esquentar a comida no micro-ondas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fiz arroz, feijão, um bife acebolado e farofa. Nada chique, mas mata a fome. Sentei à mesa, vendo ela preparar o prato com cuidado que Clarice nunca teve. Quando colocou na minha frente, o cheiro me fez perceber o quanto eu estava faminto. Não só de comida, de algo real genuíno. Comi em silêncio. Cada garfada parecia carregar um peso que eu não sabia nomear. Vera ficou ali, lavando algumas louças que estavam empilhadas na pia, sem dizer nada. Apenas presente. Ela quer metade de tudo. Falei, de repente. Nem sei por quê. Talvez porque Dona Vera fosse a única pessoa naquele momento que não queria nada de mim além de me ver bem. Vera parou, secou as mãos no pano. A senhora Clarice? Sim. Disse que tem direito. Que vai me processar se eu não aceitar. Ela ficou quieta por um momento, depois veio até a mesa, sentou na cadeira ao lado. Posso falar uma coisa? Claro. Eu vi muita coisa nessa casa, seu Ricardo. Mais do que o senhor imagina. Ela respirou fundo. Eu vi a senhora Clarice jogando fora presentes que o senhor dava, reclamando no telefone com as amigas que você era chato, previsível. Vi ela escondendo sacolas de compras caras que o senhor nem sabia que ela tinha feito. E vi. Ela hesitou. Vi ela com aquele moço, o Júlio, mais de uma vez. Meu coração parou. Mais de uma vez. Sim, eu nunca falei nada porque não era meu lugar. Mas sim, já tinha acontecido antes. A raiva voltou, quente, subindo pelo peito. Não era só 6 meses. Era mais.
Muito mais. E Vera sabia. Tinha visto. E ficou calada porque o mundo ensinou ela que gente como ela não tem voz. Por que não me contou? Ela olhou para as próprias mãos. Quem ia acreditar em mim? Uma faxineira contra a esposa? Eu ia perder meu emprego, minha referência. E no fundo, eu tinha medo que o senhor ficasse bravo comigo por trazer problema. Ela tinha razão. Num mundo onde imagem vale mais que verdade, a palavra dela não pesaria nada contra Clarice. E mesmo agora, sabendo disso, uma parte de mim entendia o medo dela. Dona Vera, eu não sabia o que dizer. Obrigado por contar agora. Ela assentiu. Só quero que o senhor saiba uma coisa. Essa mulher não merece um centavo do que o senhor construiu. E se precisar de alguém para testemunhar a verdade, eu topo. Não tenho medo mais não. Olhei para aquela mulher. 60 anos, mãos cansadas, roupa simples. Mas com mais coragem e dignidade do que qualquer pessoa de terno que eu já tinha conhecido. Isso pode te prejudicar. Pode. Mas ficar quieta vendo injustiça também prejudica, moço. Só que prejudica a alma. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre justiça. Sobre não deixar que gente como Clarice pisasse em quem realmente importava. Peguei o celular, liguei para Marcos de novo. Marca reunião com o melhor advogado de família que você conhece. Vou lutar. E tenho uma testemunha. Dona Vera sorriu. Pequeno, mas real. E pela primeira vez em dias, eu senti que talvez, só talvez, eu não estivesse sozinho nessa guerra. Mas o que nenhum de nós esperava era que Clarice ainda tinha umas na manga. E quando ela jogasse, as coisas iam ficar muito piores antes de melhorar. Segundo bloco concluído, aproximadamente 2.000 palavras. Aguardo sua confirmação para o terceiro e último bloco, onde tudo será resolvido e a verdadeira decisão chocante será revelada. A reunião com o advogado aconteceu 2 dias depois, num escritório no Itaim Bibi. Dr. Paulo Mendes, 50 e poucos anos, terno impecável, pasta de couro legítimo. O tipo de profissional que cobrava por minuto, mas que Marcos garantiu ser o melhor. Expliquei tudo. A traição, as ameaças, os 7 anos bancando cada capricho de Clarice. Mostrei extratos, comprovantes, contratos. Tudo no meu nome. Cada centavo que entrou naquela casa veio do meu trabalho. Dr. Paulo ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou direto. Ricardo, legalmente você tem um caso forte. Mas preciso ser honesto, casos de união estável são imprevisíveis. Juízes têm interpretações diferentes. Alguns vão olhar apenas para o patrimônio adquirido durante a relação, outros vão considerar a contribuição afetiva dela. Contribuição afetiva? Quase engasguei. Ela me traiu. Eu sei. Mas no tribunal, ela vai virar a narrativa. Vai dizer que você era ausente, workaholic, que ela se sentia abandonada. E se tiver testemunhas? Eu também tenho testemunha. Falei. Minha faxineira. Dona Vera. Ela viu tudo. Viu a Clarice com meu primo mais de uma vez. Viu como ela agia quando eu não estava. Dr. Paulo franziu a testa. Sua faxineira? Sim. Ele suspirou, recolocou os óculos. Olha, toda testemunha ajuda. Mas você precisa entender que o depoimento de uma funcionária doméstica vai ser questionado. Vão dizer que ela é parcial, que tem interesse em te agradar para manter o emprego. Mas ela está falando a verdade. Verdade e credibilidade são coisas diferentes no tribunal, Ricardo. Infelizmente. Aquilo me queimou por dentro. O sistema era tão podre que a palavra de quem realmente viu, de quem realmente importava, valia menos porque ganhava menos. Então o que eu faço? Junta todas as provas que puder. Mensagens, e-mails, qualquer coisa que mostre o caráter dela. E se prepare, isso vai ser feio. Saí do escritório com o peito apertado. 72 horas estavam quase no fim. Clarice ia me ligar a qualquer momento cobrando resposta. Voltei para casa, passei pela cozinha. Dona Vera estava lá, como sempre nas quintas. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Tinha uma pasta aberta na mesa. Papéis espalhados. E ela segurava o celular, anotando algo num caderninho velho.
Dona Vera. Ela levantou a cabeça, rápido. Seu Ricardo. Desculpa, eu estava organizando umas coisas. Que coisas? Ela hesitou, depois empurrou os papéis na minha direção. Eram prints. Conversas de WhatsApp. Fotos. Recibos. Eu guardei. Ela disse, a voz baixa, quase envergonhada. Toda vez que eu via a senhora Clarice fazendo algo suspeito, eu tirava foto. Não mexia em nada, só registrava. Eu sei que pode parecer errado, mas alguma coisa me dizia que um dia o senhor ia precisar. Peguei os papéis com as mãos tremendo. Ali estava tudo. Prints de conversas entre Clarice e Júlio, marcando encontros. Fotos de sacolas de lojas caríssimas escondidas no closet. Até um recibo de um hotel em Campos do Jordão, pago no cartão que eu dava a ela, na mesma semana que ela disse ter ido visitar a mãe doente. Dona Vera, isso é. Não consegui terminar a frase. Eu sei que não é bonito mexer nas coisas dos outros, seu Ricardo. Minha mãe me criou para respeitar a casa alheia. Mas eu via o senhor chegando cansado todo dia, tentando agradar, e ela só, desperdiçando. Jogando fora. Eu não podia deixar ela te destruir sem você ao menos ter como se defender. Olhei para aquela mulher. Ela tinha arriscado o emprego, a reputação, tudo, para me proteger. Alguém que mal me conhecia de verdade, mas que tinha mais lealdade do que qualquer pessoa que eu chamava de família. Dona Vera, eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer, moço. Só use isso para não deixar ela ganhar. Peguei o celular, fotografei tudo, mandei para Dr. Paulo. A resposta veio em menos de 5 minutos. Isso muda tudo. Vem aqui amanhã cedo. Naquela noite, dormi pela primeira vez em dias. Não bem, mas dormi. Porque pela primeira vez, eu tinha algo além de raiva. Eu tinha provas. No dia seguinte, Clarice ligou. Prazo acabando, cobrança na voz. E aí, Ricardo? Assina ou vamos para a guerra? Respirei fundo. Vamos para a guerra. Silêncio do outro lado. Depois, uma risada seca. Você vai se arrepender. Meu advogado vai te enterrar. Talvez. Ou talvez você se surpreenda. Desliguei antes que ela respondesse. 2 semanas depois, estávamos no fórum. Sala fria, paredes cinzas, aquele cheiro de papel velho e ar-condicionado mofado que todo prédio público tem. Clarice estava do outro lado, advogado ao lado, postura ereta, confiante. Ela me olhou com desprezo, como se já tivesse vencido. Dr. Paulo abriu a pasta, começou a apresentar as provas. Extratos bancários, comprovantes de pagamento, tudo mostrando que eu sustentei ela sozinho durante 7 anos. O advogado dela contestou, falou de contribuição emocional, esforço doméstico. Então, doutor, Paulo jogou a bomba. Meritíssimo, tenho aqui provas documentais de que a requerente mantinha relacionamento extraconjugal durante a união estável, inclusive utilizando recursos financeiros do requerente para custear encontros com o amante. Colocou os prints na mesa. As conversas. As fotos. O recibo do hotel. O rosto de Clarice perdeu a cor. Ela olhou para o advogado, desesperada, mas ele só balançou a cabeça. Não tinha defesa. Além disso, Dr. Paulo continuou, tem o depoimento de uma testemunha presencial que viu, em múltiplas ocasiões, a requerente com o amante na residência do casal. Clarice se levantou. Isso é mentira. Quem? Quem é essa testemunha? A porta da sala se abriu. Dona Vera entrou, nervosa, mãos suadas, mas de cabeça erguida. Ela tinha vestido a melhor roupa que tinha, um conjunto azul marinho simples, cabelo preso, sapatos velhos mas engraxados. Ela se sentou, jurou dizer a verdade, e começou a falar. Com voz firme, clara, ela contou tudo. Cada detalhe. As datas. Os horários. O desprezo de Clarice. As mentiras. Tudo. Clarice tentou interromper, gritar que Vera era só uma empregada ressentida, que estava mentindo por dinheiro. Mas o juiz mandou ela calar a boca. Quando Vera terminou, o silêncio na sala era absoluto. O juiz olhou para Clarice, depois para mim, e finalmente disse: vou analisar as provas e dar minha sentença em 15 dias. Saímos do fórum. Clarice passou por mim sem olhar, o advogado dela murmurando algo sobre recurso. Mas eu sabia. Ela tinha perdido.
Dona Vera estava tremendo. Fiz certo, seu Ricardo. Segurei as mãos dela, calejadas, cansadas, mas honestas. A senhora fez mais do que certo. A senhora me salvou. 15 dias depois, a sentença saiu. Clarice não recebeu nada. 0. O juiz determinou que ela tinha agido de má fé, que a traição e o uso indevido de recursos desqualificavam qualquer direito à partilha. Além disso, ela teria que devolver o carro que estava em nome dela, mas que eu paguei. Ela entrou com recurso. Perdeu de novo. E então, aconteceu algo que eu não esperava. 3 meses depois da sentença, bati na porta de Dona Vera. Ela abriu, surpresa. Seu Ricardo? Aconteceu algo? Não, Dona Vera. Só vim trazer uma coisa. Entreguei um envelope. Dentro, estava a escritura de uma casa. Pequena, 2 quartos, num bairro seguro perto de onde ela morava. O que é isso? É sua. Quitada. No seu nome. Ela ficou pálida. Moço, eu não posso aceitar isso. Pode sim. A senhora me salvou de perder tudo. Me ensinou o que é lealdade de verdade. E mais do que isso. Respirei fundo. Me mostrou que valor não se mede em dinheiro. Se mede em caráter. Ela começou a chorar. Não de tristeza. De choque. De alívio. De finalmente ter algo que era só dela depois de 60 anos de luta. Mas tem uma condição. Falei. Ela me olhou, olhos mareados. Para de me chamar de seu Ricardo. Pode me chamar só de Ricardo. E para de trabalhar como faxineira. Vai curtir sua casa, plantar umas flores, descansar. A senhora merece. Vera me abraçou. E naquele abraço, eu entendi algo que levei 42 anos para aprender. Riqueza de verdade não está no que você tem. Está em quem está ao seu lado quando você perde tudo. Hoje, 2 anos depois, minha vida é diferente. Simples. Sem luxos desnecessários. Sem pessoas falsas. Vera virou minha amiga. A gente almoça junto toda semana. Ela me ensinou a fazer feijão de verdade, e eu ensinei ela a usar smartphone. Clarice? Soube que está morando com Júlio num apartamento alugado. Ele perdeu o emprego, ela não consegue mais manter o padrão. Ouvi dizer que ela tentou voltar, pedindo desculpas. Bloqueei o número. Porque eu aprendi, tem gente que entra na sua vida para somar. E tem gente que entra para te ensinar quem você não quer mais ser. Escolhi ficar com quem soma. Escolhi ficar com quem é real. E se você já passou por algo parecido, se já foi enganado, traído, usado, deixa nos comentários. Sua história importa. E merece ser ouvida. Porque no fim, a decisão mais chocante que eu tomei não foi expulsar Clarice. Foi aprender a valorizar quem sempre esteve ali, invisível, mas leal. Foi aprender que caráter não tem preço. E que as pessoas mais ricas que conheci nunca tiveram conta no banco recheada. Tinham o coração cheio. Esposa interessante.